Olá pessoal, hoje nós temos o segundo episódio da série de complicações da cirurgia de catarata. Aqui é o Dr. Lucas Costa Silva, médico oftalmologista com expertise clínico-cirúrgica em catarata e glaucoma. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre as complicações pós-operatórias que surgem depois do procedimento. A primeira delas e a mais comum é a opacificação da cápsula posterior. O que é isso? É o nome que nós damos para quando o fundo do saco capsular ou a parte de trás da casca do cristalino perde a transparência. Lembra que no vídeo anterior eu disse que na cirurgia de catarata a gente faz uma abertura circular na parte da frente da casca do cristalino, aspira o miolo e o conteúdo interno dele e implanta uma lente dentro desse saco ou dessa casca que sobrou? Pois é, esse saco ou esse envoltório também pode perder a transparência. Isso acontece porque, por mais que a gente tente remover todas as células do cristalino, sempre acabam ficando algumas remanescentes, que com o tempo podem se multiplicar e causar manchas nessa cápsula posterior. E há vários anos atrás isso até já foi um problema, mas hoje isso ficou muito simples de resolver. Basta se fazer um tratamento a laser para limpar essas opacidades. Para facilitar o entendimento do paciente, muitas vezes é dito que se faz uma limpeza da lente. Só que na verdade o que se faz é uma limpeza do fundo do saco que envolve a lente e não da lente em si. E só se faz esse procedimento quando a cápsula posterior está opacificada e comprometendo a visão do paciente. Algumas vezes ela é feita logo depois de um mês da cirurgia, outras vezes depois de vários anos e em muitos casos ela nem é necessária. E se você já operou de catarata e talvez acha que a sua visão atual não é tão boa quanto era logo depois da cirurgia e você quer saber se você precisa fazer essa limpeza, então é só se consultar com o oftalmologista para que ele te examine, de preferência com as pupilas dilatadas. Outra possível complicação é o aumento da pressão do olho e o surgimento de glaucoma. Normalmente esse aumento ele é transitório e se resolve depois de alguns dias da cirurgia, mas em certos casos ele pode sim ser persistente e exigir o tratamento com colírios e eventualmente até com cirurgia. Também podemos ter a descompensação da córnea. Como assim? A córnea é essa estrutura transparente que fica na frente do colorido do olho, como se fosse o vidro de um relógio de pulso. E essa transparência da córnea depende de um nível ideal de hidratação do seu tecido. Se essa córnea estiver encharcada de água ou inchada, então ela fica fosca e causa embaçamento visual. E para se manter esse nível ideal de hidratação do seu tecido, existe uma camada de células que fica na sua superfície interna, que se chama endotélio, que funciona como se fosse uma bomba d'água, que fica bombeando todo o excesso de água para fora dela. Se esse endotélio não estiver funcionando bem, então a córnea fica encharcada, ou inchada, ou descompensada. E existe uma quantidade mínima dessas células por milímetro quadrado para se manter essa córnea compensada. Se esse número ficar abaixo desse limite crítico, então as células restantes não conseguem manter essa córnea enxuta e ela fica inchada ou descompensada. E o detalhe é que essas células endoteliais, elas praticamente não se regeneram e o seu número vai diminuindo com a idade. E em toda cirurgia de catarata ocorre um pouco de perda dessas células do endotélio, em torno de 5 a 8%. E a quantidade dessa perda pode variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo o tamanho do espaço interno do olho. Em olhos menores e mais exprimidos, essa perda pode ser maior. E em cataratas muito duras, que exigem maiores níveis de energia para quebrar essa catarata, esse excesso de energia também pode afetar as células do endotélio e causar uma perda maior. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não recomenda
esperar até que a catarata fique muito avançada para se operar, porque inevitavelmente nesses casos a gente vai ter uma perda endotelial maior. Agora, num olho normal, com um endotélio sadio e numa cirurgia tranquila, essa perda endotelial não é significativa e não causa mal nenhum. Agora, se antes da cirurgia o paciente já tem um endotélio doente, por exemplo, numa doença que se chama distrofia de Fuchs, ou se durante a cirurgia for uma cirurgia mais complicada e ocorrer um trauma maior e uma grande lesão dessas células endoteliais, então a córnea pode ficar descompensada e causar um inchaço que não melhora. Nessas situações, para se melhorar a visão, pode ser necessário um transplante de córnea. Na retina, que é uma membrana interna do fundo do olho, alguns eventos indesejáveis que podem surgir são o edema macular, que é o inchaço da retina, e o descolamento da retina. Em relação ao inchaço da retina, geralmente ele se resolve de maneira espontânea e a gente costuma prescrever colírios anti-inflamatórios para acelerar esse processo. E se o colírio falhar, a gente também pode injetar medicação dentro do olho. Já o descolamento de retina é um evento mais grave que pode surgir nos primeiros meses da cirurgia ou somente depois de alguns anos, e ele exige um tratamento cirúrgico rápido. E alguns fatores que aumentam o seu risco são quando se tem complicações intraoperatórias, quando a pessoa já teve descolamento de retina no outro olho, em míopes, em homens e em indivíduos mais jovens. E por isso o paciente ele precisa ser orientado a buscar ajuda rapidamente se ele perceber algum sintoma suspeito, como o surgimento súbito ou o aumento de moscas volantes, ou flashes de luz, ou um embaçamento visual repentino. E para tentar diminuir a incidência dessa complicação, recomenda-se que seja feito um exame cuidadoso de mapeamento de retina antes da cirurgia e anualmente depois, para que sejam tratadas de forma preventiva lesões predisponentes ao descolamento. Outra situação que podemos ter é o deslocamento da lente intraocular, que é quando ela sai da sua posição centralizada ideal. Isso não é comum e acontece principalmente quando a lente não é colocada dentro do saco capsular. Caso isso ocorra, se esse deslocamento for muito grande, pode ser necessária uma nova cirurgia para reposicionar essa lente, ou às vezes até substituí-la por um outro modelo de lente. Por último, uma complicação muito grave e temida, mas felizmente muito rara, é a endoftalmite, que é a infecção do olho. E para preveni-la, a gente faz um controle rigoroso dos instrumentos e do ambiente hospitalar. A gente usa de rotina soluções antissépticas ao redor do olho antes da cirurgia, faz o isolamento dos cílios com fitas adesivas e usa-se antibiótico ao final do procedimento, além de prescrever colírio antibiótico para o paciente usar depois. E caso aconteça, a endoftalmite aguda surge logo na primeira semana pós-operatória e o seu tratamento envolve a injeção de antibiótico dentro do olho e, eventualmente, cirurgia. Enfim, essas são as principais complicações que podem surgir no período pós-operatório da cirurgia de catarata. E antes de decidir fazer qualquer cirurgia, eu acredito que é fundamental o paciente estar ciente dos riscos mais relevantes, sendo dever do médico informá-lo. Lembrando do que eu disse no vídeo anterior, em mais de 95% das cirurgias de catarata com a técnica moderna, não ocorre nenhuma complicação. Percebam então que esses eventos não são frequentes e que mesmo que aconteçam, existem opções de tratamento. Operar ou não é uma decisão importante e deve ser feita de forma consciente. Por isso, converse bastante com seu médico, tire todas as suas dúvidas e coloque numa balança os benefícios e os riscos de operar e de não operar. E caso você decida realizar a cirurgia,
Então, escolha um profissional de confiança. Esse foi um tema denso, com bastantes informações, e se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. E se você acha que esse conteúdo te ajudou ou pode ajudar alguém que você conhece, então curta e compartilhe esse vídeo. Um abraço e uma ótima visão para você.